nossa primeira mesa do dia. Diz respeito a faz parte de um painel que, desde o primeiro ano, a gente consegue reunir experiências super diferentes, que são dos escritores servidores. O República.org tem como missão, como objetivo, improvisar, aprimorar o serviço público e os servidores públicos. Então, a gente tentou... Como é que a gente fala desse assunto na Flip, numa feira literária? E essa ideia de trazer servidores públicos, que também são escritores premiados, para contar como que a vida, a gestão pública e o dia a dia como um funcionário influencia a literatura deles, e também comentar temas. Em geral, esses autores costumam escrever de temas muito atuais. A gente teve aqui já o Itamar Vieira, tivemos a Pauline Torte, tivemos... vamos ter o Estênio Gardel, hoje também aqui, escritor servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. E vamos ter agora o Pablo Casella, do ICMBio, com um livro Contra Fogo, que foi lançado pela editora Todavia, e vai ser mediado pelo Bernardo Esteves e pela Pauline Chamon. Chamo os dois, Paulina, Bernardo, Pablo. E boa Flip. Vou começar? Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui. É uma honra estar nessa festa, estar aqui. Obrigado pelo convite à Casa República. Obrigada, Dani, Fernanda, todo o carinho, toda a dedicação aí para trazer esses diálogos, e principalmente pelo tema, né? O Brasil está ardendo. O planeta está ardendo, e é necessário que a gente tenha cada vez mais conversas de formas diferentes, que a gente possa levar esses diálogos de maneiras diferentes, de forma que estar aqui com o Pablo, com o Bernardo, meu colega querido que acompanha também há tanto tempo essa temática, e com o Pablo, que trouxe, né, através da literatura, tudo isso, nesse fantástico livro Contra Fogo, vai ser uma conversa muito especial. Então, eu já que liguei o microfone, eu tenho a premissa de fazer a primeira pergunta. Não sei se vocês já querem dar um bom dia, ou a gente já parte para o diálogo. Vai, Bê. Vamos conversar. Mas eu queria começar perguntando para você, Pablo, o que me chama a atenção no seu livro é que justamente todo o trajeto, toda a linha do tempo dos personagens e do personagem principal, ele tem esse pano de fundo que é o ambiente, né? E você vê claramente como o ambiente vai secando, como o ambiente vai, no decorrer que a história vai avançando, como o ambiente vai secando, como a intensidade do fogo vai ficando maior. Eu queria que você comentasse sobre isso, né? Sobre essa narrativa que você fez, a partir dessa realidade também que você vive. Bom dia para todos, para todas. Uma alegria, uma grande honra estar aqui, Bernardo, com a Paulina. Obrigado pela República.org, pelo convite. Muito importante e raro, né? A gente ter os servidores públicos com uma visibilidade para além do folclórico, né? Então, estou duplamente satisfeito de estar aqui, pela minha função de servidor e de autor. O livro, algumas pessoas, acho que parecido com o que você traz, comentam sobre uma relação muito íntima que aquelas personagens têm com o ambiente, né? E eu entendo que seja mesmo, porque entendo que essa sociedade que foi retratada no livro é uma sociedade que eu diria que ela é intermediária entre um modo de vida ancestral e um modo de vida urbano, metropolitano, que é predominante no país hoje. Então, para as pessoas mais urbanas,
flagrar aquela forma de relação com o ambiente já tem uma estranheza, porque testemunham uma intimidade muito maior, né? Mas ainda assim a gente deve ficar atento de lembrar que ainda é uma intimidade residual do que é a intimidade que os povos originários têm, por exemplo. E nessa relação íntima que eles têm com o ambiente, eu acho que a percepção do que está acontecendo com aquela paisagem, do que está acontecendo com aquele lugar, eles têm mais sensibilidade para isso, né? Então eles vão percebendo isso. Eu vou fazer uma ressalva aqui que é muito perigosa, porque quando a gente fala de meio ambiente é complexo, então às vezes é mais fácil só falar do simples, mas eu, por fidelidade às informações, faço a ressalva. A gente tem movimentos no sertão brasileiro que são muito regrados por ciclos climáticos que são naturais. As secas são naturais, os episódios de El Niño e Laninha são naturais, acontecem desde milhares ou centenas de milhares de anos. E no livro a gente acompanha um episódio de um duplo El Niño, 2 anos consecutivos de El Niño que a gente teve ano retrasado com o ano passado. Então, não necessariamente, ali no livro, a gente já está mostrando o que dá vontade, né, é tentador de supor que são as consequências da catástrofe ambiental que a gente já está testemunhando e está em curso, né, inegavelmente. Mas ali a gente está nesse limiar do tempo em que eventos climáticos naturais já podem estar sendo intensificados por uma mudança e, de novo, porque eles estão mais afastados dos centros urbanos, a percepção disso ainda está muito nublada. E a gente está falando da Chapada Diamantina, né? Faltou falar, né? O livro se passa na Chapada Diamantina, interior da Bahia. Deixa eu aproveitar essa deixa, Pablo. Eu queria falar da Chapada e da sua atuação na Chapada, né? De alguma maneira trazer a conversa aqui para o tema do funcionalismo que perpassa, né, muitas das mesas que estão aqui, né? Você é analista ambiental do ICMBio, né, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E de alguma maneira esse é seu livro de estreia, né, que conta justamente a atuação dos brigadistas voluntários contra incêndios na Chapada. E você atuou lá no parque por mais de 20 anos. Até onde pude entender, você esteve na linha de frente do combate ao fogo no começo. Enfim, queria que você falasse um pouco da sua trajetória no ICMBio, na Chapada. Você é paulista, mas está radicado lá. Enfim, conta um pouco dessa trajetória e imagino que seja isso, né, a matéria-prima que dá origem, né, a essa história toda que você conta. Enfim, fala um pouco de como foi a sua trajetória. Tá bom. Vai faltar só um cafezinho aqui, né? Eu quando cheguei, eu fui concursado IBAMA, né? E aí, no meio desse percurso, houve aquela criação do ICMBio, a divisão do IBAMA. ICMBio é 2006? 2007. Então, entrei já na Chapada Diamantina, no Parque Nacional da Chapada Diamantina, em 2002. E lá em 2007 houve essa divisão, então eu vivenciei, já fui servidor do IBAMA e ICMBio. Mas, por 20 anos, no Parque Nacional da Chapada Diamantina. E eu fui recém-formado, passei no concurso, chego lá, paulista, eu sou caipira do interior, daqui de Guaratinguetá, mas tinha passado 6 anos na capital de São Paulo, então eu saí de uma metrópole para uma cidade de 5 mil habitantes no interior da Bahia, que era algo que eu sempre almejei. Um parênteses... Lençóis? Palmeiras. Palmeiras. A minha tia está aqui prestigiando, e a minha tia morou muitos anos em Lagoinha, aqui próximo. E eu, quando criança, frequentei muito Lagoinha e eu já ficava com isso, eu queria morar em Lagoinha. Guará já era grande demais para o meu gosto, e aí quando eu vejo, eu estou em Lagoinha, na Bahia, porque Palmeiras é muito parecido com Lagoinha, 5 mil habitantes. E chega lá, já há muitos contrastes, né, inerentes dessa mudança. Um sudestino no Nordeste, saindo de uma metrópole para uma cidadezinha minúscula. Tem prédios em São Paulo com mais habitantes, né? E aí o contraste mais
dramático foi que 15 dias depois de chegar e assumir esse novo trabalho, eu estava num curso de formação de brigada, como um brigadista, assim, aluno do curso, né? E durante aquele curso houve incêndio. Então a gente já atuou. E aí foi a primeira vez que eu testemunhei essa história. A história do livro é um pouco... Ó. Seja por isso. A história do livro a agenda principal do livro era mostrar para um público maior do que aquele que conhece a Chapada Diamantina esse universo que eu, quando cheguei, me deparei. Além do combate a incêndio ser uma coisa surreal, a existência de pessoas que voluntariamente vão lá para fazer isso, a despeito de serem pobres, desempregados, largarem a família para trás para poder fazer aquilo motivados por uma questão ambientalista, tudo isso era muito contrastante. E essa grandiosidade desse evento era também muito desconhecida. Então, a motivação era apresentar algo tão grandioso, tão desconhecido para um público maior. Eu não tinha essa agenda de escrever esse livro durante os 20 anos, né? Ela surgiu inconscientemente no final desse período. Depois eu acho que eu percebi que eu estava fazendo a minha despedida da Chapada com o livro. Mas quando eu comecei a escrita, não tinha essa clareza. Portanto, o livro está recheado desses 20 anos de episódios, de convívio que eu tive intimamente com os brigadistas. Nos primeiros anos de vida na Chapada, eu fui para o combate junto com eles. Combati um incêndio voluntariamente de chinelo. Derreteu tudo. Pois é. E até um amigo brigadista fala assim: moço, é muito bom que você está aqui com a gente, mas você tem que estar lá embaixo. Nosso trabalho é aqui, você tem que fazer com que tudo funcione para a gente chegar, né, num combate e ter a logística. Então, depois desse toque, eu entendi que a gente estava lá com uma outra função. Então, eu tive essa experiência do começo, de estar lá no combate, que apesar de ser um dos trabalhos mais árduos que eu possa imaginar, eu fico no empate, né? Tem 2 trabalhos que eu fico imaginando que são muito árduos no país. Um é o pessoal que faz asfalto. Quando eu vejo aquela galera trabalhando no sol quente, em cima do asfalto, calor por todos os lados, eu fico na dúvida. Então, combate a incêndio e fazer asfalto são 2 desses trabalhos mais árduos que devem existir no país. E a despeito de ser um trabalho muito árduo, também tem uma adrenalina gostosa, né? Essa possibilidade de você ver começo, meio e fim de uma ação e com um propósito, faz sentido? Fui lá, suei, passei frio, passei fome, passei sede e apagamos. Fizemos a nossa parte. Isso é raríssimo na nossa civilização pós-Ford, né? Que o trabalho é todo fragmentado numa linha de produção e a gente está super imerso num trabalho que às vezes você nem sabe que peça é essa dessa grande engrenagem que você faz parte. Então, essa experiência de estar lá e fazer sentido é muito prazerosa. Então, eu tive que abrir mão desse prazer de estar num trabalho que fazia sentido para ir para um trabalho de mais bastidor, de burocrático, administrativo, para que eles pudessem desempenhar esse trabalho. Pablo, tem uma passagem no livro que me impactou bastante, que é quando o personagem principal ele começa a ter uma espécie de visões, enfim, ele chega num fogo muito alto e ele começa a ter, não digo alucinações, mas ele começa a ir para um outro pensamento de frente para o fogo. E aí você trazendo sobre propósito, sobre você dedicar sua vida e sua intensidade para uma coisa maior. O que você presenciou com esses voluntários, com esses ou voluntários ou realmente funcionários, né, do ICMBio, brigadistas oficiais e os voluntários, com relação a isso? Isso me impactou demais. Assim, o que me deixa do livro
é justamente isso. Até que ponto eu ou cada um de nós pode se dedicar para uma causa? No caso, aqui, algo que pode custar, inclusive, sua vida. Legal, Paulina, obrigado pela pergunta. A minha investigação no livro, eu estava conversando com eles ali antes, né? Eu entendo a recepção que está acontecendo, puxando pelo viés ambientalista, né? Mas eu não escrevi o livro para que ele fosse um livro sobre meio ambiente. Eu sei que é inescapável, porque eu sou ambientalista, as personagens são, então ficou fácil das pessoas concluírem que então é uma obra de engajamento ambientalista. Mas quando eu me lancei, eu fui fazer uma investigação da alma humana por um aspecto muito curioso, que é o que você traz. O que pode mover pessoas a tal entrega? Sim, como eu falei, pessoas que às vezes não têm emprego, vão fazer um bico, e aí vão para a serra, vão passar a noite, vão perder o bico do dia seguinte, que é uma grana importante para a vida deles, e eles vão fazer isso repetidas vezes. Então, a minha investigação foi o que pode motivar pessoas a isso. Não vou explicar, para não adiantar nada do livro, né? Qual que foi o fio condutor que... Tem fogo no livro. Que a resposta, né, uma possível motivação surgiu para mim. Então, a cena, que é mais de uma, né, desse devaneio, dessa relação muito íntima ali com o elemento fogo, né, ela é uma cena que faz parte dessa especulação que eu trouxe. Que entrega é essa? O que pode motivar uma pessoa a isso? E quando a pessoa se motiva, quais são os combustíveis que continuam mantendo ela na entrega? E essa cena diz sobre isso. O bastidor dessa cena é uma experiência particular. Não é autoficção, o livro não tem nada a ver com a minha história, mas eu testemunhei quase tudo que está no livro, né? Eu vi acontecer, eu estava perto, eu conversei com as pessoas que participaram dessas cenas, desses momentos que o livro traz. E nesse primeiro combate que eu fui, eu tive uma oportunidade muito interessante ali do destino, que é muito comum que quando a brigada vai, ela se fraciona para poder atacar diferentes setores do incêndio. E nesse fracionamento desse primeiro combate que eu fui eu e mais 2 brigadistas para um setor. Esses 2 brigadistas eram o Joás, a quem eu reputo a criação do movimento de combate a incêndio de forma voluntária no país. Então, ele é quem criou essa história toda. E o Formiga, que é da primeira geração, um dos brigadistas bem importantes ali da Chapada, que está naquele episódio da radionovela super bonito que foi feito pela filha do Formiga. E estava eu, Joás e Formiga. Então, foi uma iniciação de novela, né? Tá eu lá, novato, chegando, como diz um amigo da Chapada, inocente pura e besta, e lá com os 2, né, baluartes da história. A gente chegou nesse fogo umas 9h30, 10 da noite. Lá pelas 11 da noite, eu tinha certeza que eu não conseguia dar mais nenhum passo. Assim, a questão da extenuação física já estava real. E Joás tem como hábito uns gritos dele, né? Ele faz uns bora, bora. E nesses gritos, você vai. Nessa, a gente viu amanhecer o dia. Eu dei uma cochilada, teve um momento lá de uns 40, 50 minutos que eu cochilei. Achei uma pedrinha ali no meio da serra, cercada de área queimada. Aquela pedrinha era uma cama-leito, né? Maravilhosa. Dei a cochiladinha na pedra e Joás não parava. Eu lembro que eu cochilando, escutava ele trabalhando, o abafador batendo. E aí, depois de um momento, você fala, puta, o cara tá lá, tem que ir também, né? Aí vai, e nisso a gente viu o sol nascer. Então, essa experiência, para mim, foi quase transcendental. De pensar, a certeza que eu tinha, fisiológica, era plena. Era como se fosse agora pensando num paralelo meio
perigoso, assim, era uma certeza como uma certeza científica. E, no entanto, a gente amanheceu na metafísica, né? Não era certo aquilo que estava lá às 11 da noite, né? De fato, Pablo, eu acho que as cenas, tem muitas cenas, né, no livro de combate ao fogo, e elas são descrições muito vivas, né? Assim, você fica muito transportado ali para a linha de frente, né? Quando eu escrevi sobre o livro, eu disse que as descrições deixam um cheiro de queimado no ar, né? Assim, eu acho que elas são muito didáticas para a gente entender que, imagino que a maioria do nosso público aqui sejam de leitores urbanos, né? Assim, esse ano a gente ouviu muito falar de queimadas, incêndios florestais, mas assim, a lógica de combate ao fogo é muito diferente, né? Você falou de abafador aí, os instrumentos são outros, a estratégia é outra, né? Dá uma lição básica para quem não leu o livro ainda, quais são os princípios de combate a incêndio florestal, né? Assim, qual é o objetivo dos brigadistas, o que vocês têm que prestar atenção, né? Acho que está muito bem colocado no livro, mas vale a pena até para instigar os leitores. Legal. Eu tentei fazer isso, não queria que fosse nada muito professoral, né, muito didático no livro, mas eu queria mostrar, a minha pretensão era que o leitor conseguisse, mais do que entender a mecânica do processo de um combate, entender a fisiologia. Essa era a minha pretensão. Eu queria que as pessoas entendessem o que acontece fisiologicamente ali, dentro do brigadista, né? E que sentisse o calor, sentisse o suor, sentisse a fome, o frio. Depois vocês me dizem se deu certo. Então, assim, o combate a incêndio, ele tem muitas técnicas, muitos formatos, e eu vou partir da explicação do que acontece na Chapada Diamantina, porque eu estou cada vez mais convicto, sobretudo agora, com esses episódios que estão acontecendo no país, e pessoas começaram a me procurar, né, depois do livro, e aí eu comecei a ver que a Chapada Diamantina é um fractal do todo. Então eu acho que dá para falar sobre a Chapada e a gente consegue extrapolar, porque é muito impressionante, né? Vivências que a gente tinha ali na Chapada, polêmicas que a gente tinha na Chapada, estão acontecendo em âmbito nacional. A história de discutir se o fogo é criminoso ou não, eu passei 20 anos falando sobre isso na Chapada Diamantina. E se aplica exatamente nesse cenário agora, no que aconteceu no estado de São Paulo, o que está acontecendo lá no Centro-Oeste. Então, assim, os incêndios, primeiro a gente tem que entender a dinâmica que tem vários tipos de incêndios, então a cada modalidade de incêndio vai ser uma técnica, né? Na Chapada Diamantina, para quem não conhece, onde acontece incêndio na Chapada Diamantina são ambientes mais abertos. Eu tenho dificuldade de dizer isso, mas didaticamente a gente pode falar que é um tipo, né, uma feição do Cerrado brasileiro. Eu tenho dificuldade porque eu acho que lá é muito próprio. Com né? alguma influência de Caatinga e Mata Atlântica? A Chapada talvez? é um ecótono maravilhoso, né, da Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. E então onde pega fogo é essa vegetação mais aberta, né, arbustos e gramíneas. Para esse tipo de combate, o combate direto, que é o que que está lá no livro predominantemente, ele é possível e aí a gente tem as técnicas que estão descritas ali no livro. Né? Muita gente fica pensando na água para apagar o fogo, né? Então vamos usar água para apagar o fogo. Mas isso é irreal. Você não vai conseguir. A gente leva uma mochila é uma mochila que a gente chama de bomba costal. É uma mochila que carrega 20 litros de água. Ela tem uma mangueira. Essa mangueira consegue ejetar água até uns 3 metros de distância. Só que assim, a gente está numa região que se está pegando fogo é porque está na época seca. Se está na época seca, não tem muita água disponível. Então, carregar 20 litros de água, você tem que usar aquilo com muita parcimônia. Ele é muito precioso, porque às vezes a fonte de água para repor a mochila está a 1 hora de caminhada. E uma pessoa não vai sozinha, não vai levar uma pessoa só para pegar uma mochila. Às vezes o cara vai para pegar 2, os mais robustos vão trazer 3. O cara vem com a mochila na frente, uma mochila atrás e a outra de lado. Então, 60 quilos andando na serra, sem trilha, pedra, canyons e tudo mais. Ou seja, não é para você jogar água para apagar o fogo. A água ela é a forma de amenizar para que os outros combatentes que estão naquela época, o abafador, possam efetivamente apagar. O abafador é um tapete de borracha preso num cabo de madeira bem longo para você poder
o abafador ele tem a função de eliminar o oxigênio naquele triângulo do fogo, né? Do combustível, do calor e do oxigênio. Então a gente elimina um deles. E hoje a gente teve um upgrade tecnológico maravilhoso, que foram os turbosopradores, que é uma outra mochila que tem um motor, e aí ele tem aquele tubo, a gente vê nos filmes americanos, né? Os caras ficam varrendo calçada. Agora já está ficando comum também em São Paulo. Aquele equipamento, ele consegue eliminar o oxigênio do fogo. Só que ele tem que ser um uso muito... Você tem que modular bem a forma de usar, porque todo mundo aqui já deve ter visto a cena que se você assopra, você atiça o fogo, né? Então, ao mesmo tempo que o soprador ele pode atiçar o fogo, se ele for usado de uma certa forma, ele apaga. E aí só alguns brigadistas é que pegam essa manha e têm a coragem, porque o soprador pede que o brigadista chegue muito mais próximo do fogo. Então, na hora que ele está lá com o soprador, o calor se intensifica até que ele apague. Então, nos primeiros... Na experiência do soprador chegando na chapada, os brigadistas mais afoitos, que são todos muito loucos, né, assim, muito aguerridos e tal, saíam bem queimados. Eles ficavam com bolha na mão, o rosto todo muito queimado, porque tinha que chegar muito perto. Agora eles estão aprendendo, estão usando os equipamentos que eles estão desenvolvendo para isso. Então, naquele tipo de combate, a gente usava basicamente esses dois recursos. Tem muitas outras técnicas que daí vão para o combate indireto. Algumas vezes não é possível chegar próximo das chamas. Então, a gente pode fazer combates que você elimina o combustível. Aí tem várias técnicas para isso. E, por fim, pensando naqueles incêndios que a gente assiste em outros países, né, que são incêndios nas florestas, aí são outras técnicas. A gente vai ter que trabalhar com eliminação do combustível, cortar mesmo uma faixa grande de árvores, e a ferramenta do combate aéreo é fundamental para os dois. A gente também precisa muito de combate aéreo nos incêndios da Chapada Diamantina e, infelizmente, a gente não tem. O livro traz um drama que é ainda presente, muito real, que é aquela espera pela vinda do helicóptero ou dos aviões que fazem o lançamento de água. E aí, via de regra, essa chegada é muito atrasada. Então, quando a gente solicita, era o momento de dar conta. Quando chega, aí nem com aquele recurso a gente consegue mais dar conta. Tá bom? Tá, ótimo. Eu queria fazer uma pergunta para os dois agora. A nossa mesa chama Quando Tudo Arde, né? E, Pablo, eu queria que você falasse para a gente, quando tudo arde, e depois, o que acontece com a Terra? O que acontece com o ambiente, né? Você é um especialista, está agora trabalhando em fazer trilhas, né? Ali no sul da Bahia. No sul da Bahia. Então, você está trabalhando com regeneração, você está trabalhando com áreas que ainda estão verdes, né? Mas o que acontece quando tudo arde, né? O que acontece depois da terra com fogo? E para o Bernardo, eu queria, pela nossa perspectiva, né, de comunicadores e de perguntadores profissionais, de tudo que você tem ouvido, o que você acha que vai sobrar depois dessa grande crise climática que a gente está vivendo? Estou tentando fazer síntese aqui, porque é um assunto imenso. Então, de novo, depende muito do ecossistema que nós estamos falando. Tá. Mas, de qualquer forma, vamos aproveitar, deixa. O Cerrado brasileiro, ele tem como elemento constituinte o fogo. As plantas do Cerrado brasileiro, né, esse ecossistema, ele teve como uma das forças, vou falar biologias aqui, né, uma pressão evolutiva, o fogo. E a gente está falando de incidências de raios. Então, quando cai o raio, faz um fogo, e a vegetação que existe no Cerrado é resiliente a isso. Isso é um fato, mas isso é uma informação que é muito delicada, porque aí a gente pode se perguntar, então, por que combater o fogo? Se o fogo está caindo lá e o fogo é natural do Cerrado. Porque o que acontece no incêndio causado por um raio, a gente pode imaginar a cena mental, né? Quando vai cair um raio é porque a gente está com nuvens no céu e há uma perspectiva de chuva. Geralmente cai o raio
vem a chuva na sequência. Mesmo que não venha a chuva, e pode acontecer, a umidade relativa do ar está mais alta. Então, a severidade, a caloria desse incêndio é menor. Então, o que acontece num fogo de raio são duas coisas. A área é muito menor e a intensidade do fogo é muito menor. Então, essas plantas aguentam isso. Os outros incêndios, que são todos aqueles que não são causados por raios, ou seja, que algum ser humano riscou o fósforo, eles não necessariamente vão acontecer com essa dinâmica. Quase nunca vão acontecer com essa dinâmica. Então, a gente utiliza a ferramenta do fogo provocando incêndios com severidades muito maiores. E aí é o oposto do que eu acabei de descrever. A extensão do incêndio é muito maior e o grau de severidade, a caloria desse fogo é muito maior. Então, hoje a gente mede isso, né? Quanto que o calor do incêndio vai para baixo da superfície do solo. Um incêndio de um fogo frio, né? Que é a expressão que se usa, desse incêndio mais brando, ele não chega a 5 centímetros de profundidade no solo. E o incêndio de maior severidade pode chegar a vários centímetros, 30, 40, 50 centímetros. Na Amazônia a gente vê muito isso. E às vezes causar o fogo subterrâneo. Se isso acontece, é uma tragédia, porque daí a gente está acabando com a vida do solo. E por mais que a gente não tenha essa clareza, é bom que se fale isso, né? O que sustenta tudo que a gente vê para cima é a microbiota do solo. São esses seres maravilhosos que são invisíveis para nós, né? Fungos, bactérias, até pequenos animaizinhos. Então, no fogo natural, o solo não é afetado, as plantas não morrem, elas perdem partes, mas depois elas rebrotam. E no fogo de maior intensidade, a gente pode perder tudo. O que acontece depois que queima? Eu acho que a gente não consegue dizer. Por quê? Porque a gente está falando de um país que convive com incêndios de origem antrópica, causado por seres humanos, há séculos, ou talvez há milênios, se a gente considerar todo o manejo de fogo dos indígenas e das populações paleoindígenas, daí o Bernardo pode falar muito bem. Quanto que esses povos das pinturas rupestres utilizaram do fogo? E como eles utilizaram do fogo? O meu palpite é o seguinte. Hoje, a gente está vendo que o cerrado está sendo completamente dizimado e as porções de cerrado que estão sobrevivendo com qualidade ambiental estão dentro de unidades de conservação. Quando o fogo acomete a unidade de conservação numa grande extensão dela, o Parque Nacional das Emas foi quase ele todo queimado há uns 7 anos, foram 98% do parque queimado. Quando acontece algo nessa severidade, entendendo que hoje os parques são ilhas, alguns parques são ilhas de meio ambiente cercada por ocupação humana, em geral agronegócio, não sobra ecossistema que vai recolonizar aquela área. Então, assim, falta sementes, falta os animais vão morrer ali, eles poderiam ser repostos por parentes, né, as outras populações que estão fora. Se não há fora, não vai ter reposição. Então, o que a gente está falando, aí o gancho é a catástrofe ambiental e climática em curso faz com que cada incêndio se torne mais severo. E a nossa forma de vida, que não está dando trégua, está fazendo com que as unidades de conservação e as pequenas áreas naturais que estão sobrando no país se tornem cada vez mais ilhas. Então, essa conjunção está trágica, né? Porque o que era um processo que por milhões de anos a natureza criou resiliência, a gente está perdendo essa resiliência. Não há resiliência para o que a gente está provocando. Se a gente sai do cerrado e vai falar de florestas, aí a história é bem diferente. A floresta nunca coevoluiu com o fogo. O fogo é um elemento estranho nos ambientes florestais. Então, tem raio na floresta? Tem. A Amazônia é um dos lugares com maior incidência de raios do mundo. Cai raio lá, pega uma árvore, queima, essa árvore vai cair, forma uma clareira. A floresta coevoluiu com clareiras. Existe toda uma comunidade,
né, plantas e animais especializados em nascer, crescer e viver em clareiras. A clareira é uma dinâmica importantíssima da floresta, mas eu estou falando de clareira. Quando uma grande árvore cai, ela tomba, ela leva algumas com ela. Porque ela é tão grande, as raízes dela estão sustentando várias outras, e aí forma uma clareira. E a clareira é uma dinâmica importantíssima da floresta, porque algumas espécies só ocorrem quando tem aquela incidência de sol. É isso que acontece num raio, na floresta. Se a gente está vendo incêndios em floresta, já é certo que é um processo não natural. E aí, o que acontece depois de um incêndio na floresta é a substituição dessa floresta por outra coisa. Estudos feitos na Amazônia mostram que alguns ambientes que deixaram de ser floresta na Amazônia, porque, parênteses, é muito importante a gente ter clareza, o Brasil não conhece a Amazônia, a gente acha que a Amazônia é um grande borrão verde no mapa, né? A Amazônia é muito diversa, tanto socialmente quanto ecologicamente. Existem várias florestas ali dentro. Eu estava semana passada na Amazônia agora e conhecendo uma coisa completamente nova, que não tem nem nome para aquilo, né? Eles falaram, parece uma campinarana. A campinarana é a floresta amazônica que nasce em solos arenosos. Só que eu estava num morro de rocha. Então, não tem aquelas grandes árvores frondosas, tem um monte de vareta natural e não é campinarana. É isso, a Amazônia é muito diversa. Por que eu estava falando disso? Você estava falando... Porque daí ela vai ser substituída por outra coisa. E essa outra coisa não é nada das feições naturais da floresta. Vai ser substituído, lá na Bahia, tem uma palavra para isso, muito interessante, né? Porque também tem floresta no sertão, também tem floresta na Chapada. A substituição que acontece na floresta da Chapada vira o carrasco. O carrasco são plantas da caatinga que se oportunizam dessas aberturas que a gente provoca em ambientes mais florestais, e aí não vai mais ser floresta, vai ser esse carrasco, olha o nome. Vai ser um ambiente com muito espinho, muito cipó. Desculpa, eu estou falando demais. Não, eu vou passar para o Bernardo, e usando esse gancho, né, eu tive recentemente acompanhando os brigadistas em Alter do Chão, acompanhando uma pesquisadora de fogo, falando que a floresta se transformou numa caixinha de fósforo, né, a Érica Beringer, que você também conversou. Bernardo, então, fala um pouco disso, né, quando tudo arde, quais são suas perspectivas, suas ideias com relação para adiar o fim do mundo? Então, Paulina, como você, eu estou nessa frente aí da comunicação de clima ambiental há muitos anos, né? Assim, eu fico com a impressão de que o vento está virando devagarinho no público, em relação ao público, né? Assim, a gente fica, a impressão que eu tenho é que por muitos anos a gente ficou falando ali numa... Para Kombi, exatamente, de quem é tocado por essas questões. Mas aí fica parecendo que é uma perspectiva otimista, mas eu acho que no fundo o que sobra desse balanço que eu faço é mais para pessimista, porque eu acho que ainda é pouca gente, eu acho que é tarde demais, né? Assim, quando a gente olha agora, assim, o meio ambiente, as questões ambientais invadiram a vida de todo mundo, né? Foram para a primeira página dos jornais, para o primeiro bloco do Jornal Nacional, de um jeito que não estava antes colocado, né? Isso muito desde o governo Bolsonaro, que foi um governo em que o ambientalismo teve muito na linha de mira, né? Assim, foi muito um alvo prioritário, né? Assim, das políticas antiambientais. E isso trouxe esses temas, de alguma maneira, né? O nosso trabalho ganhou projeção, ganhou relevância no debate público. E aí agora é legal você ver pessoas que não eram tocadas por isso, falarem disso, virou de alguma maneira conversa de bar. Esse ano, né, eu fiquei muito com essa impressão. Então a gente vai ter um efeito colateral das enchentes horrorosas no Rio Grande do Sul no primeiro semestre, depois agora esse segundo semestre distópico de fogo, praticamente todos os biomas, enfim, 60% do território coberto de fumaça, afetado de alguma forma por isso, e aí a gente vai ver, esperava, então, porque no fundo, né, a diferença, ok, vamos levar isso para a mesa de bar, vamos colocar isso em pauta, isso é um primeiro passo, né, assim, o segundo passo, mas a gente não tem a caneta, né, as decisões, né, e aí a gente tem eleições municipais, aí você vai ver o que acontece, o prefeito de Porto Alegre é praticamente reeleito no primeiro turno, né, assim, e é um cara a quem a gente pode atribuir por ação e omissão, assim, um agravamento, né, das consequências do que a gente viu, né? Então, enfim, isso tudo custa um pouco a fazer
sentido na minha cabeça, né? Mas é isso, eu acho que a nossa... Queria ouvir depois também suas perspectivas sobre essa questão. Mas antes eu quero... Eu achei que eu ia me livrar disso jogando para você. Mas eu quero aproveitar essas reflexões para fazer uma pergunta para o Pablo, que é assim, o seu livro sai esse ano, né? Assim, que é um ano de recordes de queimada, que esse tema teve no noticiário de uma forma inédita também. E a gente sabe que o tempo de produção dos livros é muito diferente do tempo de produção, né, do jornalismo. Você tem aí, enfim, o tempo de escrita, e mesmo depois da escrita concluída, né, você tem um intervalo aí que vai de, sei lá, 6 meses a 1 ano, até você ver o livro. E aí o que acontece é que o seu livro, que isso certamente não estava no script, né, assim, o livro sai num ano de queimadas recorde, e aí assim, seu trabalho de alguma maneira ganha uma projeção adicional por causa disso. Imagino que isso deve estar despertando sentimentos ambíguos aí para você, enfim, queria ouvir suas reflexões sobre isso, sobre como estar fazendo turnê aí pelo país. Você lançou o livro na Chapada, inclusive, né, assim, no meio dessa distopia que a gente está vivendo. É verdade, Bernardo. É muito dúbio mesmo. Amigos e familiares, né, que queriam celebrar. Nossa, que legal que você está na Flip. Eu falei assim, puta, não sei se é legal. Porque me chamaram porque o bicho pegou, né? O país queimou. Foram 40 meses da escrita, então, sim, começou muito antes. Muito antes disso virar modinha, né? E aí houve essa conciliação trágica, terrível. Eu espero, assim, que eu quis escrever sobre as brigadas, né? Eu acho que a gente consegue, a partir dessa leitura, testemunhando esse movimento que é muito específico, né? É de um lugar, de um povo específico, mas ali tem algo que pode, eu entendo que possa ser relevante para esse cenário nacional. E aí também vou tomar cuidado com o que eu vou dizer. O que eu acho que é bem interessante é essa tomada de rédeas social de um problema. Acho que isso é muito legal, é importante. O cuidado que tem que ter com isso é para que a gente não caia na falácia de colocar sobre as costas dos indivíduos a solução para um problema estrutural de magnitude planetária ou nacional. Então, não, eu não sou adepto disso. Não acho que escovar o dente fechando a torneira, não acho que separando lixo, isso é relevante para a grande questão. Acho que relevante para a grande questão é a gente se politizar, a gente ter clareza de consciência de classe, a gente entender que as soluções para o problema, essa é a boa notícia, não é uma boa nova, porque não está acontecendo, mas é uma boa notícia. A solução para a tragédia em curso é boa para quase todo mundo. Todo mecanismo, toda engenharia que a gente fizer para solucionar um problema, beneficia quase todo mundo. E por que não acontece, então? Não acontece porque esse quase é só porque fica fora uma parcela ínfima de pessoas do planeta que estão se aproveitando, e sempre, não é que eu acho que é teoria da conspiração, mas são pessoas que, oligarquias que estão desde sempre se aproveitando do que quer que aconteça no mundo, né? Então, é aí que está a solução. É a gente entender que o mundo não pode ser feito para o interesse dessas oligarquias, né, desse grupo minúsculo de pessoas. E a celebração que poderia acontecer é a celebração da literatura, né? Essa eu gostaria de celebrar, e isso é legal de estar em Paraty durante a Flip, né? Uma cidade que está discutindo literatura. Porque eu creio na arte como não só um grande alento, e aí, para gente que está convivendo com a temática ambiental há muito tempo, e já vê o horizonte nefasto que se aproxima, é muito desalentador. Um parênteses. Dentro dos órgãos públicos do governo federal, o ICMBio é o que tem o maior número de colegas afastados por transtornos mentais. Fecha o parênteses. Então, a gente que trabalha com essa temática, vendo esse horizonte, é terrível, é muito desalentador. Então, a arte é um alento. Mas eu acho que mais do que ser um alento, é uma possibilidade de uma reconexão.
Eu acredito que o antídoto para o que está acontecendo é a reconexão. Porque eu acredito que a origem primeva do que está acontecendo é a nossa desconexão. E aí, eu estou falando em várias instâncias, né? O meu trabalho com trilhas, essa minha especialização no mundo das trilhas dentro do que eu atuo no CMBio, é uma fé profunda nisso. Eu acho que o ser humano se desconectou do ambiente natural, do qual a gente é originário, e não é à toa que em centenas de povos e mitologias do mundo a gente se refere à natureza com uma instância feminina, e na nossa língua a gente fala da mãe natureza. Então a gente padece de uma grande doença que é a saudade da mãe, saudade do colo da mãe. E isso não é irrelevante. E um dos sintomas dessa doença é a gente topar esse mundo maluco que a gente está vivendo. Essa desconexão. Tá tudo bem, né? Ontem uma amiga falou assim, não, olha, eu vou dizer que eu respeito, acho que está muito legal, tem que conservar, mas eu detesto a natureza. Eu falei assim, uau, né? É isso, sintomas de uma doença, né? Que a gente está padecendo há sei lá quanto tempo. E eu acho que a arte, ela nos ajuda a reconectar. Fazer mais uma pergunta para o Pablo. Tem, em determinado momento, logo no começo, né, tem uma referência aos sertões. Eu li o livro. A terra, o homem, o meio. Né? E aí, você falando com esse sotaque meio paulista, meio baiano, me causa super alegria de pensar no esforço que você fez, porque eu vou dar o spoiler do livro, né? Ele tem uma escrita especial, regional, né? Falado. Eu falei para o Pablo, brincava com ele, que eu não vou conseguir nunca mais escrever cozinha, vou só escrever cunzinha, porque ele é todo escrito com os regionalismos, na forma que é falado. Ele é muito gostoso de ler nesse sentido e ajuda a transportar. Mas eu queria que você falasse justamente desse detalhe, o porquê a escolha de escrever dessa forma e quanto que o homem tem a ver com o seu meio. Posso completar sua pergunta, Paulina? Eu tinha preparado uma também, porque eu queria muito falar disso, né? É um livro muito marcado pela oralidade, né? Que eu acho uma opção corajosa sua, porque não só porque a gente tem na literatura, né? Assim, muitos exemplos de escrita marcada de oralidade canônica, que se tornaram canônicas desde então, né? E como também porque você está lá há muitos anos, mas você não é de lá, né? Assim, então, quanto tempo a gente precisa para ganhar lugar de fala e poder escrever como eles? Enfim, então, Paulina perguntou um pouco das motivações dessa escolha que você fez. Eu queria emendar também com as dificuldades, como é que foi, né? Assim, na prática, ali, você sentado para escrever, como é que sai desse jeito que você escreveu? Muito bom, adoro esse tema. Vamos começar pelo começo, né? Então, o livro ele é uma celebração. Tá dando microfone? Não? Ele é uma celebração da cultura da Chapada Diamantina. E eu acredito que um dos elementos da cultura de um povo mais emblemáticos, icônicos, é a língua que se fala, né? Então, na celebração desse povo, eu me propus a fazer uma celebração da linguagem. Parênteses. No desalento do ambientalismo, mas não só do ambientalismo, né? Eu entendo que quando a gente se engaja em algum conservacionismo, a gente está se engajando em algo fadado ao insucesso, porque talvez a única verdade do mundo é a impermanência, né? Nada se mantém. E, no entanto, algumas pessoas falam, vamos conservar. Como é que você vai conservar se tem um trator universal dizendo que nada se mantém? Então, quando se lança ao conservacionismo, você está fadado ao fracasso. E aí você tem que aprender a conviver com ele. No engajamento pelo conservacionismo ambiental, além da impermanência mecanismo universal, a gente está acelerando dramaticamente com as nossas ações. E aí é aquele horizonte que eu falei. Então, ele é muito desalentador. Mas eu, além de me engajar no conservacionismo ambiental, eu sou um apegado à história, à cultura. Então, Paraty, eu frequento desde criança e costumava dizer que era a cidade mais bonita do Brasil.
porque amo ver a estética colonial e tudo mais. E nesse engajamento, quando a gente vê que está tudo se perdendo, para não cair num desalento pernicioso, né, que pode levar, sei lá, uma doença mental, eu busquei uma tábua de salvação na premissa que está por trás dos cuidados paliativos, naquela linha da medicina que vai cuidar de pessoas cuja doença não vai ter cura, então a pessoa vai falecer em decorrência daquela doença, mas a medicina tem muito o que fazer em relação àquela pessoa. Não é que não há mais nada a ser feito, tem o que ser feito. Essa é a premissa dos cuidados paliativos. E uma das coisas que os cuidados paliativos propõem a se fazer por aquele paciente é celebrar a existência dele. Quando eu soube dessa premissa, eu entendi claramente que era esse o nosso trabalho. Se eu sou um engajado na conservação do meio ambiente, eu sei que o meio ambiente, ou a biodiversidade, falando de uma forma mais técnica, ela está se acabando, o que eu tenho a fazer por ela? Então eu tenho a celebrar. E aí eu me servi disso tanto para celebrar a natureza quanto a cultura daquele povo. Quando eu cheguei na Chapada, a gente vai muito para localidades muito pequenas, emas, né, por função do trabalho. Então eu às vezes passava na frente de uma casa de farinha tradicional, feita com o parafuso de madeira, né, com aquele artefato todo magnífico, feito por carpinteiros mestres, né? E ela estava lá e eu falava, isso vai acabar. Eu estou testemunhando algo que está se extinguindo. Até porque tinha políticas públicas do governo do estado de construir casas de farinhas mecanizadas. Então, às vezes, você tinha uma casa de farinha nova, mecanizada, do lado de uma casa de farinha antiga. E esse olhar de testemunhar o que está prestes a se acabar está dentro dessa história toda. E a língua, ela também é viva, ela também é dinâmica, ela vai se modificar. Então, um dos esforços que eu me lancei era de registrar, pelo menos isso, celebrar uma língua que está sendo falada e que está acabando. Porque vai o turista de Salvador, vai o turista de fora, tem a dinâmica dos forasteiros que chega, a língua muda. Então, ali tinha uma celebração. Sobre a dificuldade disso, esse foi o grande labor do livro. Né? A história, o que estava para ser contado, até que surgiu com uma certa facilidade, mas depois essa ideia de que essa história só podia ser contada dessa forma, ela exigiu muito, né? Então eu conto que eu escrevia com uma presença onipresente de um brigadista aqui na minha nuca, né? E aí eu escrevendo e consultando com ele o tempo todo. Você falaria assim, né? Você diria assim? Essa presença foi fantasmagórica numa imensa maior parte do tempo, mas às vezes ela foi real, que eu pegava e consultava. Eu falei assim, olha, como é que você diria se você tivesse que dizer tal coisa, né? Então esse foi a grande lapidação, com um detalhezinho a mais daí de perfeccionismo quase inútil, né? Porque ninguém vai perceber isso, fora, sei lá, 5 pessoas do mundo. No livro tá lá o jeito que se fala no Guiné, que é diferente do jeito que se fala no Capão, que é diferente do jeito que se fala em Ibiquara e Lençóis. Tem o micro-regionalismo daquela linguagem. Então, eu quis registrar ali essas... Tá tudo bem? Oi. Tá. Mas tá tudo bem. Acho que tá. Temos uma percussão acompanhando. Então, a dificuldade era de trazer essa minúcia, né? De lapidar dessa forma. Mas tinha uma lista de termos ou construções que você queria dizer? Às vezes você relia e falava assim, vou carregar mais na tinta aqui porque tá pouco ainda. É aí que você pedia para lerem. Teve revisão? Teve revisão de alguém? Eu tentei. Sim, teve revisão da editora, mas deles eu tentei. Aí eu perguntei quem que poderia fazer isso, né? Porque existe essa questão da gente estar falando... Eu escrevi pensando muito que eu queria que os brigadistas lessem, mas a grande maioria deles não lê. Está falhando. Oi. Mas a grande maioria deles não lê. Ou é analfabeto, ou sabe ler, mas não vai encarar um livro. Aí eu fui atrás de quem poderia ler e me indicaram um professor.
Aí eu cheguei até ser professor, mas tentei naqueles primeiros capítulos. Aí vi que não ia dar dinâmica, porque ele também não leria com a velocidade necessária. Então, não teve uma revisão de todo o texto, teve esse exercício. Eu sou um colecionador de expressões, de palavras, de linguagem. Eu e minha tia ali. Eu acho alguma coisa e aí já mando para ela. Olha o que eu ouvi aqui, né? Minha tia foi professora de português durante a vida toda, então eu mandava sempre para ela e ficava colecionando expressões. Adoro quando eu escuto uma coisa nova da língua. E foi esse acervo que eu utilizei depois, né? Bom, gente, eu acho que a gente está chegando nos minutinhos finais aqui. Temos a possibilidade de abrir para perguntas da plateia. Não sei se tem gente, olha aí, já temos 2 inscritas. Como é que a gente operacionaliza? Tem esse aqui, ó. O que está instalando? Esse está instalando, mas não sei se era o que estava aqui. Tem que ligar, né? Alô? Pronto. Bom dia, é um prazer estar aqui, está uma delícia ouvir a história, é muito reconfortante, né, de uma certa maneira, porque a gente faz parte desse pessoal desconectado, mas ainda buscando a conexão, ainda desejando a conexão, né? Então, às vezes você está numa cidade, mas é por necessidade o teu trabalho demanda aquilo, mas obviamente que o desejo de estar próximo à natureza é um desejo até de sobrevivência, né, hoje em dia. Minha pergunta é assim, a partir dessa experiência e também da feitura do livro, você acha que claro que a gente tem que se reportar aos originários, né, para entender como viver nesse planeta, desde sempre, ainda que agora seja mais urgente. Mas há como é que a gente pode dizer, há uma lição. A gente pode, a partir não só da sua leitura, mas da experiência mais próxima com esse pessoal de uma cidade de, sei lá, 100, 150, 300 pessoas, quais as lições? O que nós, seres urbanos, podemos aprender ainda hoje com essas pessoas para adiar o fim do mundo? Hoje eu vou ter... São 3 mesas hoje, né? Essa e mais 2. E eu estava preparado para falar disso nas 3. Eu acho que não dá, né, para não falar. Eu estou gostando de brincar o seguinte, tem o Krenak falando das lições para adiar o fim do mundo, eu acho que a gente tem que pensar nas lições para odiar o fim do mundo, né? Boa. E eu não tenho outra resposta senão trazer uma reflexão crítica sobre o outro... Agora, chavão que surgiu a partir do Krenak, né, que é aquela frase do futuro é ancestral. Aquela frase tocou a sociedade brasileira numa instância sutil, isso é muito poderoso e muito válido. E a minha reflexão crítica é, beleza, todos vocês que foram tocados por essa frase, vamos mergulhar nela. Então, vamos lá. O que dessa ancestralidade nos serve para planejar o nosso futuro? Porque só falar que o futuro é ancestral pode virar só uma tatuagem, né? E aí acabou. Então, do que? Toda ancestralidade nos é útil e válida? Acho que não. A gente sabe que existe um machismo muito contundente em vários dos povos originários e a gente não vai aceitar isso. A gente sabe que tem várias práticas que não vão ser aceitáveis nisso. Mas existe um monte de elementos da ancestralidade que é interessante. Então, eu quero provocar a gente mergulhar criticamente nessa lição que eu acho que é válida. Ela talvez seja a tábua de salvação. O futuro é ancestral, então é o que da ancestralidade nos preparará para esse futuro. Não tenho respostas, mas eu tenho essa provocação. Vamos investigar isso? Eu estou muito apaixonado por uma palestra de um professor que eu não conhecia, Renzo Tadei, que está num ciclo de palestras que foi USP Unicamp. E ele fala sobre a importância do pensamento do Davi Kopenawa para as ciências ambientais. É magnífica essa aula. Tem um texto também que é muito interessante, está dentro de um livro sobre ciências ambientais na Amazônia. Mas, vamos lá, muito resumidamente, o que eu trago dessa história toda que eu acho que está nessa conversa? O pensamento ancestral dos povos originários
e a gente está falando de uma diversidade muito grande, né? Tem muitos povos com pensamentos diferentes, mas em muitos povos a gente tem um pensamento que ele não segue a lógica linear de causa e efeito, simplificadora, que todos nós aqui desse espaço somos frutos do pensamento eurocentrado que trouxe essa simplificação da visão do mundo. Eles estão, inclusive, evitando falar do pensamento complexo, porque o nosso universo eurocentrado também já trouxe o pensamento complexo com o Morin, né? Eles estão falando de uma realidade densa. Então, os povos originários têm uma forma de enxergar o mundo com uma realidade densa. Essa já é uma questão importante para a gente investigar. Quando eu fui doutrinado na ciência, temos colegas aqui que falam sobre ciência, então não é uma questão de só execrar a ciência, mas a ciência se utiliza de uma ferramenta constituinte, basal, e a minha função dentro do CMBio é analista ambiental. O que é a análise? A análise é, do grego, você fracionar. Fracionar a realidade, pegar um elemento dela, olhar na minúcia desse pensamento e, a partir desse fragmento, você extrapolar. Essa ação, que é constituinte da ciência, é completamente antagônica do pensamento denso, em que é impossível, a partir de um elemento da realidade, falar da realidade. A realidade é o complexo, é o conjunto. Então, o que eu estou trazendo de reflexão ainda não bem resolvida? Talvez quando eu escrever vai ficar melhor. Eu sou partidário daqueles ambientalistas que entendem que não é possível solucionar a tragédia biótica que a gente está vivendo dentro do sistema que causou ela. E aí a solução imediata que surge para a gente é falar do capitalismo. Tem quem fale, a gente tem que consertar o capitalismo, e tem quem fale que não tem jeito. Dentro do capitalismo, é função inerente do capitalismo, o crescimento infinito não coincide com um planeta finito, etc. Eu sou partidário disso. Mas a partir dessa provocação do professor lá, do Renzo Tadei, eu estou pensando que mesmo o capitalismo não é nessa instância que está a questão, porque a gente poderia eventualmente substituir o capitalismo, mas se a gente coloca um novo sistema com o mesmo pensamento linear, simplificador que a gente convive, vai dar errado. Então eu estou provocando que a gente vá atrás, antes, aquém do capitalismo, para pensar a nossa forma de enxergar a realidade. E aí, assim, a partir desse exercício, a gente poderia trazer um monte de consequências. Não vamos falar delas aqui, mas uma delas, na minha visão, é que é impossível viver numa cidade com mais de 20 mil habitantes. Ela já não serve, não dá, não fecha as contas. E é nosso padrão de consumo, e o que a gente entende que é necessário para a sobrevivência da humanidade, e a nossa visão da excepcionalidade humana. A gente entender que o ser humano é algo além, melhor, especial. E isso tudo contrasta com as soluções possíveis. Tem a Queda do Céu, né, do Davi Copenhague. A Queda do Céu, do Davi Copenhague com o Bruce Albert, que basicamente fala da sociedade de mercado e de, né, toda essa integração que resume justamente... É a ciência trazida da ciência indígena, né? Não é pouca coisa, né, Pablo? Não. Então, temos mais uma pergunta. Tinha mais gente inscrita ali também. Faz uma vez. Oi. Então, Paulo, eu vou trazer... Você é cientista, eu sou cientista política, então eu vou trazer aqui para o chão da política. Quando você fala em desconexão, imediatamente eu penso a gente aqui, né? Estamos em Paraty, estamos no Sudeste, a gente não tem ideia do que está passando por lá. Mas existe uma desconexão local também. Eu participo de um laboratório de estudos geopolíticos da Amazônia, em que a gente olha o que tipo de legislação está sendo produzida lá, que tipo de projetos de leis acontecem localmente, no Estado. E o que a gente percebe é que as populações locais, hoje lá, são massivamente eleitores da direita,
da direita que não fala em meio ambiente, da direita, inclusive, que rejeita qualquer conversa que trate de meio ambiente. Se você for olhar a produção legislativa local, não tem nada. Tem uma das perguntas, eles fizeram uns grupos focais perguntando qual é a sua maior preocupação de meio ambiente, e era muito comum que a preocupação fosse cachorros não castrados andando pela rua. Era essa a resposta. Não se falava daquilo que a gente imaginaria que as pessoas lá falassem. Então, como é que você vê essa leitura de quem está lá sobre a urgência desse problema e como é que isso se conecta com as decisões de votar em quem constitui hoje o nosso Congresso, que foi talvez o Congresso assim, mais negacionista que a gente jamais tenha tido, né? Talvez. Vamos pegar as outras duas perguntas e a gente amarra, porque a gente não tem muito mais tempo também, não. Pablo, bom dia, parabéns pela apresentação. Eu também sou servidora pública e hoje atuo no República.org. Ontem discutimos muito sobre propósito para ingresso no serviço público, sobre carreiras no serviço público, e me desperta uma curiosidade, queria ouvi-lo. O que o motivou a fazer um concurso público, ingressar numa carreira para proteger a sustentabilidade, o meio ambiente, se isso sempre fez parte do seu propósito, enfim, a sua motivação? Acho que se conecta aí. É um comentário, agradecer aí a tua fala, e me fez pensar um pouco nessa motivação para a escrita, né, que é essas pessoas que, às vezes, se oferecem quase num sacrifício, digamos assim, né? Então, queria que você pudesse falar sobre isso, mas pensando a questão do servidor público, porque eu tenho uma experiência pessoal, uma das minhas melhores amigas teve que sair de Paraty, era funcionária do IBAMA, por tentar realizar seu trabalho. Sofreu um atentado, teve que sair. Então, não sei, tem esse aspecto também, né, que eu acho que se conecta um pouco com o propósito aí do República, né, que é, sei lá, do servidor também tem que se oferecer em sacrifício, porque mesmo que não esteja lá combatendo, mas o trabalho burocrático também coloca em risco, né? Então, sei lá, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Uau, hein? Temos mais uma hora, não? Bom, a desconexão, eu acho que não existem duas desconexões, é uma mesma desconexão, né? Muito complexo e polêmico a gente chegar até o ponto da desconexão política, mas eu enxergo como sendo parte desse mesmo processo. E entendo a força, quão poderosa é a força adversa que está operando. Então, essa força adversa que está nos segregando da natureza, também está nos segregando do entendimento de classe, de que a gente está num país que historicamente sempre foi violento, mas a gente acha que é um país pacífico, historicamente sempre foi discriminador e a gente achava que era um país que convive bem com todas as pessoas. Essa cisão cognitiva nacional é parte desse mesmo processo que vem de muito tempo, de não ter clareza do todo. É isso que eu quero dizer. Assim, o todo ele vai se apresentar em muitas instâncias, né? O todo com a natureza e o todo enquanto humanidade. Tem um amigo, professor de história anarquista, que fala que o sonho dele era que os alunos entendessem o humanismo, né? Que é uma conquista do século XVI. E aí ele falou assim, nossa, democracia é muito para frente, né? Não dá nem para sonhar com isso. E a gente está parado nesse momento de entender que todos os humanos têm direitos iguais e somos semelhantes. Estamos atrasados alguns séculos nisso. E a adesão a forças mais reacionárias nos rincões do país, nos lugares... ela é histórica também. Ela é um processo histórico, né? Vou falar uma coisa aqui talvez meio antipática, tal, perigosa. Em alguns momentos, quando tem as eleições de âmbito nacional, a gente está lá na Bahia e fica celebrando, porque, pô, aqui, massa, né? Mas não é muito verdade. Assim, eu poderia dizer que a Bahia vota no Lula.
Não é que vota progressivamente, porque a gente teve a CM, a galera gosta da CM, tem o ACM Neto, a polícia baiana que mais mata no país. É complexo. Mas na hora de votar no Lula, vota no Lula. Né? Então, é um processo histórico também. E a não percepção de que é um processo histórico é parte da fragmentação que a gente precisa... Ontem, em alguma mesa, falaram que não dá para fundir, mas dá para desfragmentar. Então, fragmentou, agora é o exercício de desfragmentar. Quando houve o concurso público, eu nunca pensei em ser servidor público. Eu estava lá fazendo biologia, aquela correnteza hegemônica de uma carreira científica, né? Vou seguir carreira na ciência, fazendo pós-graduação naquela área. Mas aí surgiu o concurso público para o IBAMA naquela época. E sim, eu acho que eu tenho esse impulso ambientalista desde que eu me entendo por gente. Eu queria trabalhar na natureza desde sempre. Quando criança, eu imaginei várias possibilidades, mas todas elas eram com a natureza. E quando surgiu o concurso público do IBAMA, foram 690 vagas para um quadro que, na época, tinha 2.800 servidores. Eu fiz as contas e falei assim, nossa, né, é um input significativo, né? E fiz essa imagem mental mesmo. Olha que infusão de sangue novo, né, num corpo que era um corpo pequeno, mirrado, porque o IBAMA, a história do IBAMA é uma história... Tudo vai digredindo. Né? O IBAMA ele nunca teve concurso para ele até o meu concurso. Então, todos os colegas que existiam no IBAMA tinham chegado no IBAMA porque na Constituição de 88 tinha se extinguido vários outros órgãos e as pessoas tinham direito de escolher para onde eles iriam. A maior parte dos colegas tinham escolhido por motivações de comodidade geográfica. Eu vou ficar onde está perto, né? Então, tem um escritório do IBAMA aqui, vou ficar. Então, o IBAMA, que ele era famoso na zona rural brasileira quando eu entrei, era o IBAMA feito por colegas que não foram capacitados para aquilo, não entraram para aquilo, fazendo aqui uma justificativa dessa qualidade questionável do IBAMA naquele momento. E eu entrei nesse concurso pensando nisso, inocente, pura e besta e apaixonado. Assim, vamos lá, vai ser uma geração que pode fazer diferença. Tem quem vai falar para a gente que a gente fez a diferença. Não, mas funcionou, deu certo. E tem o olhar mais pessimista de falar assim, putz, né, não adiantou muito, né? Não adiantou, mas não adiantou muito por quê? Vamos lá, estamos na republica.org, acho que aqui é o lugar para a gente falar disso. Se eu for muito generoso na matemática, eu vou falar que o ICMBio hoje tem 5.000 servidores. Por quê? Porque eu estou colocando na conta os nossos servidores temporários, que são os agentes temporários ambientais. Os brigadistas contratados são esses. Eles podem ficar 6 meses contratados, daí vai acabar o contrato, eles vão ter que ficar 2 anos sem poder ser recontratados e para depois se candidatar. E tem contratos de 2 anos, mas também é temporário. Sendo generoso, somos 5.000. O que o ICMBio faz no Brasil é feito nos Estados Unidos por 4 agências. Somando as 4 agências, que fazem o mesmo serviço que a gente faz lá, são 70.000 funcionários. Aí alguém pode falar assim, não vamos comparar com os Estados Unidos, né? É meio desigual, não dá. Vamos comparar com a África do Sul? É válido? É válido. Um parque nacional da África do Sul, tudo bem, que é o parque mais emblemático deles, né? O Parque Nacional Kruger, tem 10.000 funcionários. Um parque nacional tem mais do que o ICMBio para todo o país. Então, é por isso que a gente tem essa sensação de que não adiantou muito, porque não adiantou mesmo. A Marina, quando ela foi ministra pela primeira vez, ela tinha uma frase de efeito, e as frases de efeito têm esse risco, né? Ela falava assim, tentando responder à demanda social daquele momento. Não é possível ter um fiscal para cada árvore da Amazônia. Uma frase de efeito. Eu falaria assim para ela, tá bom, ministra, uma para cada árvore, não, mas pode ser um para cada 10.000 hectares? Porque hoje nós somos um para cada 50.000 hectares. E numa distribuição muito desigual. Hoje, no Parque Nacional de Chapada Diamantina, tem 2 colegas analistas. E são 152.000 hectares. Então tem um para cada 70 e poucos mil hectares lá. O Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, o maior parque nacional do Brasil, talvez o maior do mundo, tem um servidor. No Amapá.
Então a distribuição é muito desigual. Por que eu falei de tudo isso? Da motivação de entrar, eu queria entrar por causa disso. E aí, sobre o sacrifício. Eu celebro e posso falar assim com certo orgulho que essa geração da qual eu faço parte, os primeiros concursados para o IBAMA, foi uma geração que não foi concurseira. Quem entrou no concurso do IBAMA, a imensa maioria, eram esses apaixonados. A gente entrou na causa mesmo. E isso tem seus prós e contras, né? A gente entrou para servir, né? Servir a causa. E isso custou muito. Né? Aquela coisa dos acometimentos de doenças da alma, né? A gente viu colegas passarem por situações desumanas, mas voluntariamente, porque não dava para abandonar, né? Eu não posso falar isso assim especificamente de mim, embora minha ex-esposa talvez fale e minha atual esposa também fale. Né, de quando meu filho nasceu, quanto tempo eu fiquei fora de casa numa grande temporada de incêndio e ele bebê em casa e a esposa segurando as pontas, porque também estava engajada na causa, mas sofrendo por isso, né? E a minha segunda filha é a mesma coisa, né? Quando nasceu, logo depois a temporada seca. Na Chapada Diamantina, a gente vivia no segundo semestre é a temporada de incêndios, então você tem que estar na prontidão para aquilo, e o primeiro semestre é a preparação para aquilo. Então, a gente vive na função do incêndio. Isso era muito desgastante, porque combater incêndio é evitar a destruição, não é construir nada. Isso que era triste, né? Terrível, porque você está fazendo um sacrifício enorme, pessoal, familiar, para evitar a destruição de algo, e não vai evitar, porque vem uma temporada de duplo El Niño que põe tudo a perder, né? Vale lembrar que esse dilema que o Pablo citou aqui é também o dilema do Deja, o protagonista da história, né? A história do Contrafogo é contada em primeira pessoa pelo Deja, que é um líder brigadista. E ele também tem problema em casa, porque ele quer ir lá atrás do fogo e as companheiras... Não, pois é, não. Longe de mim. Ô, gente, tá boa a conversa, mas a curadora já me sinalizou aqui que a gente tem que encerrar a conversa, mas se vocês gostaram, não vai faltar a oportunidade de ouvir o Pablo. Hoje é o dia Pablo Casella aqui na Flip, logo mais às 14h aqui do lado, na Casa de Histórias. Eu vou, de novo, conversar com o Pablo e a Natália Borges.